Eu recentemente assisti o documentário. É um documentário, né? Do caso da Isabela Nardoni. Que tava. Eu gosto muito, tava em primeiro no Netflix, eu tava assistindo e tal. E como que foi que esse caso chegou? Você participou dele também, né? Foi completamente diferente, porque eu participei de outra fase. Porque eu estou fazendo um giro, tá? Sim. Eu escrevi o caso Richthofen, que é o trabalho de polícia e perícia. Aí eu queria escrever da promotoria, da acusação. Mas eu não tinha um plano assim, eu vou, é tal caso, não tinha nada. Quando aconteceu a morte da Isabela, eu tava de férias, eu estava no exterior. Na verdade, eu estava gravando um outro doc. E eu estava, acho que era na Espanha, não prestei muita atenção. Gente, crime no Brasil todo dia, né? Porra. Então eu não estava entrando no site de notícia, nada, estava lá passeando. E quando eu voltei, isso aqui estava de perna pro ar. E eu voltei. Acho que foi o mais midiático de todos. Acho que foi. E aí eu voltei um domingo. Na segunda, eu voltei no domingo porque tinha o júri daquele Jorge Farah, lembra que... Morreu com tiro? Não, ele matou a mulher, tirou os digitais, cortou ela em pedaço, médico. É que esse aí do tiro é o não sei o que, Rugai. Não, o Rugai eu tô escrevendo. Não, o Jorge Farah era o júri dele. E aí eu era convidada para assistir. Tá. Quando eu cheguei, todo mundo, um monte de jornalista. Ilana, e o caso Nardoni, Gente, né? Oi? Que caso? Que caso Nardoni. Aí fui estudar o caso, estava muito assediada. Aí eu fui no juiz, que era naquele mesmo fórum onde estava sendo o júri do Farah, Dr. Maurício Fossen, e pedi se ele me deixava ler o caso. Porque assim, sem ler... Como é que você vai dar entrevista, né? Você não sabe nada. Você vai ler, você jura que a sua base é o jornalismo? Porque como diz no doc, que eu adoro, esse doc está em primeiro lugar no mundo, língua não inglesa. Então, é uma coisa incrível. Dá, mas o Netflix... Não, isso aí que a Ilana falou é muito... Tem que tirar o chapéu mesmo, porque... Brasil, pô. É a primeira coisa não, com a língua não inglesa que tá em primeiro no mundo todo. Então, furou a bolha, sabe? Furou, a gente vive, né, no achacado, e se furou. Então, é uma responsabilidade você... Não dá pra você ir falando pela mídia. Tem a Flávia Hall, nesse documentário, ela fala uma coisa muito séria. Ela fala assim... ela fala assim, a mídia, quando quer acompanhar, o jurídico, quando quer acompanhar o ritmo da mídia, se atrapalha. E a mídia quer impor um ritmo que não dá para o judiciário ter. Entendeu? A mídia é mais acelerada. É muito, porque muito a notícia sai muita coisa errada. Aí depois, desculpa, erramos, olha, isso aqui modificou. E o quanto que a mídia deve atrapalhar... Que se todo mundo souber o seu lugar, até que, né, atrapalha também, mas tem que informar. E aí, quando eu cheguei, para responder, eu quis ler o processo, já tinha umas 3 mil páginas. 3 mil. 3 mil páginas. Aí eu cheguei pro juiz e pedi, ele deixou, mas ele falou, não pode copiar. A senhora senta aí no cartório, tá liberada para ler. Nossa, mas lê lá, né? Lá. Eu ia todo dia lá. O pessoal do cartório foi sensacional comigo, me arrumou uma mesinha, tinha alguém de férias, tinha café, biscoitinho, Você beleza? ficava horas. Tinha que ler. Que hora que você chegava, Ilana? Que hora que você ia embora? Eu chegava. Eles não abrem tão cedo, mas ficam até mais tarde. Tipo, eu ficava lá das 11 às 7 da noite, mais ou menos isso, até acabar de ler. E entender, porque daí tinha uma amiga que falava assim, eu vou te apresentar o Francisco Sembranelli, porque ele é promotor, e eu conheci o Porto. Eu falei, não, primeiro eu preciso entender que lado que eu quero contar, eu nem sei o que aconteceu direito. Aí eu li o processo, tive a minha convicção, achei a minha prova, que eu falei, não, agora essa prova me convenceu, e era pela acusação, e aí que eu fui apresentada pro Sembranelli, que é meu grande amigo até hoje. A gente conviveu muito, falava quase diariamente, 2 anos e meio. E o que ele foi requisitado nesse caso só falava de Francisco Sembranelli para cima. Exato, uma situação delicada também, e responsável para colocar todas essas provas, né? E foi assim que eu entrei completamente. Aí eu comecei a acompanhar com a promotoria. Então o segundo livro é sobre a acusação. E o terceiro que eu estou escrevendo agora, que é o caso Gil Rugai, eu acompanhei pela defesa, porque eu também tenho a convicção que ele é inocente. Então, vai ser Casos de Família, será uma trilogia.
Caramba, e cada uma Polícia e de um perícia, lado. acusação e o que é acompanhar a defesa. E como que foi a acusação do caso da Isabela Nardoni? O que você acompanhou ali? Porque meio que tomaram a decisão, não é que tomaram a decisão, mas meio que ficou provado rápido que tinha sido o pai e a madrasta, né? Não demorou tanto. Para ter eles presos e tal. Não demorou tanto, é uma estratégia diferente da que foi usada no caso Richthofen. Era outra situação, mas também logo ficou claro que alguma coisa estava errada ali. Tinha provas importantes, por exemplo. O Alexandre contava que ele pôs a menina na cama. E aí ele desceu. Então, tinha foto da cama, que a perícia tirou. A cama não é que só que estava arrumada. Ela estava com todos os brinquedos em volta e um desenho em papel sulfite da menina em cima de tudo. Tá tudo esticadinho. Então, você vai dizer que o assassino jogou ela depois arrumou a cama? Porque se ele pôs ela embaixo da coberta e cobriu ela, o tamanquinho dela... É isso, cara. Você fala assim, bom, então, não dá. Qual é a verdade? Onde ele... Não sei, mas que ela não entrou naquela cama e ele cobriu ela com o tamanho que tirou o tamanquinho, que cobriu, não cobriu, porque tá... E aquela folha nunca amassou? Aquele desenho nunca amassou? E aqueles brinquedos? Pôs ela e depois arrumou tudo em volta? Então, sabe? Por que não é do quarto dela que joga ela? É do outro quarto. E a questão dos brinquedos, pra mim, da cama não desarrumada, foi sine qua non. Ah, foi matadora. Desculpa. Porque você tá mentindo de partida. De começo de história, né? Você tá ali. E outra coisa que é matadora é o seguinte. No mesmo minuto do relógio que a menina cai lá embaixo, Que o porteiro vê, que o porteiro vê e chama o síndico, liga 190, concomitante, ao mesmo tempo, a Jatobá está no telefone fixo com o pai dela e o pai dele. Fixo? Fixo. Na casa? Na casa, não é andando com o celular. Então ela estava... Então, ou eles tinham que contar, encontrei um cara, tentei enxeriçou. Ele fala, entrou lá dentro, mas não, ele teria que ter encontrado, porque ele estava dentro de casa. Não é vi passando, ouvi uma porta bater. Viu o cara. Ou ele encontrou o cara, ou o cara não estava no Jacara. E aí, se tinha o cara, trancou também o apartamento na hora de ir embora. Entendi. Usou a chave. Sabe, tem um monte de questões ali. Então mas esse crime foi de cara, os policiais, a galera já falou, isso aqui, Tava esses pais aí." Tava estranho, já tava, e eu não acompanhei a investigação policial, então pouco posso te falar do bastidor da investigação. Eu não estava com a doutora Renata, eu não estava nem aqui, então eu entrei já entrei com o Sembranelli. Qual que era a principal preocupação da promotoria num caso tão grande? Perder o júri é uma preocupação, não consegui condenar, porque é tão grande. E a gente tinha uma preocupação, eu me lembro muito da gente trocar ideia do excesso de crueldade. Quando você excede na acusação, você pode causar no outro isso é tudo mentira. Não. Agora... Como assim exceder? Não conta tudo? Tipo, não você ser detalhista? Então, às vezes é tão cruel que você faz... Por exemplo, eu vou te contar uma coisa, só tem muito menor assistindo? Não, mas eles estão acostumados. Beleza. Por exemplo, a gente tinha visto na perícia que tem marcas da Isabela tentando se agarrar na janela por fora. Mas você vai falar isso pro júri, chega num ponto que você fala assim, não, isso já é impossível. Isso Mas já, parece uma história isso muito tudo de pescador. Mentira, Entendi. isso aqui, Entendi. isso é Como que o ficção. pai joga, né? Entendeu? Então, você tem, até onde você... Então a Bom, promotoria por exemplo, tomou tinha uma cuidado. dúvida, o menino e o irmão. Então Tá. ele viu tudo. Então vai ouvir o irmão? Você vai chamar para depor uma criança? Por exemplo, o Sembranelli teve dramas de consciência, ele pensou, refletiu muito. Vocês têm que ter bom senso ao mesmo tempo, né? Cara, e assim, mas Tem que ter, né? imagina que esse menino vai carregar o resto da vida. Nossa, cara. Se ele conta ou se ele não conta, é tudo ruim. É o pai, ruim e a o mãe pior e a ainda. irmã. É o ruim e o pior ainda. Nossa! Então tinha decisões para tomar. E outra. Tem coisa que a gente nem pensa, Exatamente, né, cara? pô. E a história, como você conta a história, a promotoria ou a defesa, o que elas fazem? Eles contam a história para os 7 jurados. Como que você conta a história? Você começa pelo fim, você começa pelo começo, tem as testemunhas, você é didático, você não é. Então Que até que isso você mostra? vocês... É um jogo de xadrez no júri também, Então, bonito. isso que eu tenho curiosidade, pra saber, tipo, como que as pessoas se organizam antes de um júri. Por exemplo, assim,
Eu imagino, nunca fui, imagino que o júri é uma salona, igual a gente vê na TV. Tem o juiz, o réu, não sei o quê. Assim mesmo. Cada um de um lado e mal galera vendo. E aí tá, e aí tem a hora da promotoria vir acusar, a defesa vir defender. E eu fico curioso pra saber como é que a promotoria se organizou. De tipo assim, ó, a gente vai em cima disso, É assim não mesmo, fala é. disso, vamos falar disso. A gente tinha um trabalho todo para ser apresentado em slide, durante a inscrição de cada testemunha ali, do médico legista, da perita, para eles irem explicando, para o jurado votar com material, entendeu? E tem uma grande tensão em cima disso, né? Tem. Porque nisso aí, Essa Lana, responsabilidade, vocês né, estavam vendo, a mãe da vítima deve estar como? A família da Isabela, tipo, arrasada e tal. Tá tendo todo esse lance aí, tá, tipo, a mídia inteira em cima, deve dar uma atenção, uma preocupação. E outra, né? O que a promotoria ali queria é, tipo, mano, vou provar por A mais B que foi isso. E eu quero a condenação, e eu quero a condenação máxima, sei lá, os anos todos. Então vocês vêm com todo o repertório, por né? isso que eu acompanhei, eu queria entender, eu escrevi o Casos de Família, o caso Nardoni por isso, porque eu queria entender também, acompanhar. No caso do Stoffen, eu acompanhei também a promotoria. Mas na hora de escrever, eu escrevi só o caso de polícia, né? Polícia e perícia.